Será que agora vale a pena investir em Bradesco e os resultados estão melhores ou ainda está passando por aquele mesmo problema que já vem aqui de alguns anos atrás? Vou trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem está falando é o Guedes, sou economista, criador da escola IZT, e hoje vamos trocar uma ideia sobre o Bradesco, tá? O Bradesco é um banco aí muito queridinho, com muitos investidores que gostam de dividendos. Vocês sabem que meu foco aqui não é dividendos, então acaba que basicamente não é um banco que eu também falei muito aqui. Nunca fui muito simpático com o Bradesco, né? Acredito aqui que dos bancos brasileiros, o Bradesco não é o melhor banco. Eu sempre realmente gostei muito mais de Itaú do que Bradesco. Não à toa que eu nunca investi em Bradesco, mas não é um banco ruim, né? Passou por problemas difíceis. Nunca falei dele aqui no canal, vamos falar um pouquinho dele hoje, do que aconteceu, contextualizar o ponto do Bradesco para você entender, para ficar claro para você do que era o Bradesco, o que aconteceu com o Bradesco, como está o Bradesco agora e para onde você deve olhar. Esses são os pontos importantes que você precisa entender para analisar Bradesco, se você tem em carteira ou se você pensa em colocar ele na sua carteira. Então, beleza. Contextualizando rapidamente, né? O Banco Bradesco é o segundo maior banco privado do Brasil, com cerca de 15% de depósitos e o maior fornecedor de seguros do Brasil. Então, isso aqui é um ponto bem chave do Bradesco. Seguro é um ponto forte deles, tá? Com cerca de 25 participação no mercado. O banco é controlado pela Fundação Bradesco, instituição privada sem fins lucrativos, para educação. 70% dos lucros, enquanto o segmento de seguros contribui com 30% restante. É também um grande gestor de ativos com elevada cota de mercado de um dígito, em torno de 10%, e em 2016 o Bradesco criou operações brasileiras do HSBC, tá? Esse aqui é um overview simples, rápido do que é o Bradesco, tá? Então, descendo mais um pouquinho aqui, quero compartilhar com vocês o que aconteceu. Então, a gente vê que o Bradesco ali na pandemia, ele saiu dos seus 19 para os seus 9, né? Então, caiu quase 50% ali o Bradesco. Depois se recuperou e de lá, em 2021, o Bradesco caiu de 16 para 9, então ainda caiu mais 50% depois. E agora tomou uma trajetória, um rumo de longo prazo aí, já subindo 35% desde a mínima que bateu lá. Tá? Mas vamos entender por que isso aconteceu, tá? E aí eu quero deixar bem claro com vocês o seguinte: se a gente parar aqui para olhar os resultados de Bradesco, a gente começa a ver que, basicamente, ele estava seguindo uma trajetória tranquila, 2019 aqui, tá? Tava lucrando, 98 de receita de rendição financeira, 22 bilhões de lucro. Aí 2020 deu uma queda na receita, consequentemente caiu o lucro, aumentou o PDD, né? Que são os provedores de liquidação duvidosa, né? A provisão de perda que ele tinha, beleza? PDD lucro subiu absurdamente. 2021 a gente teve um aumento de fato da receita do Bradesco de intermediação financeira, uma queda da provisão para perdas e o lucro ali, bom, quase batendo o recorde, né? Quase nos patamares de 2019, parecia lindo e maravilhoso. Aí chegou 2022. A receita do Bradesco aumentou ainda mais, aumentou 60% de receita, só que a PDD aumentou bastante, né? A provisão de perdas aumentou e o lucro ali caiu, tá? Em 2023 aumentou ainda mais a receita, só que o lucro foi menor. Pedro, como é que o banco receitou mais e o lucro foi menor? Isso se deve, basicamente, vale até a gente olhar aqui, ó, a relação PDD, lucro líquido, que o banco, por mais que ele tenha aumentado sua carteira de crédito, o banco simplesmente distribuiu o crédito mal. Esse aqui é o ponto-chave do Bradesco. 2021, 22 ali, 23, o banco distribuiu um crédito muito mal e precisou se recuperar. Mas é muito diferente, né? Você pode ver agora que o resultado aparentemente está melhorando do Bradesco, né? Assim, se a gente olhar, os últimos 12 meses está melhorando, né? Tá batendo 21 ali, ó, de receita. Mas o que é que acontece? É que é muito diferente de você ter uma empresa, por exemplo, uma Marco Polo, uma VEG, que passou por um trimestre, passou por 2 trimestres, um ano ruim, e basicamente vendeu um pouco menos ali, receitou um pouco menos, o que foi um pouco mais baixo, pronto, e depois vendeu mais e voltou. Não, aqui é uma jogada diferente. Porque o que que acontece aqui? Por mais que o Bradesco ele esteja voltando o lucro líquido e retomando os patamares de antes, ele tá atrás. Itaú e Banco do Brasil dispararam. O Banco do Brasil tá sofrendo, né? A gente nem pode dizer que tá indo tão bem assim, que disparou. Até disparou, mas, pô, agora os últimos trimestres, uma nova regra fiscal, basicamente ali da carteira do agro, o banco tá desabando, né? E a previsão é que esse segundo tri agora também desande mais. Então, também provoca que a gente veja mais uma quedazinha nessas cotas do Banco do Brasil, nas ações. Mas, qual é o ponto aqui? É que o Bradesco não é só voltar para aquele lucro que ele tava. É que ele passou 3 anos muito atrás do Itaú agora. Então, não é só recuperar aquele patamar de lucro. É que ele ficou
anos-luz, o Itaú aqui, ó, passou na frente. Então, ou o Bradesco vai ter que decolar muito nos seus resultados para alcançar o Itaú de novo, ou vai ter que torcer para um tombo do Itaú. E você não pode ter uma empresa ali dependendo da torcida de outra, né? Você para outra empresa ali, pô, para você poder ir bem, não dá, né? É verdade seja dita, não dá. Mas não dá para negar aqui também que o Bradesco não tá melhorando, né? Tá melhorando de fato. Se a gente parar para ver, o Bradesco chegou ali até um ROI de 9%, enquanto a gente sabe que os patamares aqui, cara, é 20% de um banco saudável no Brasil. Não à toa, se a gente pegar Itaú aqui, ó, a gente consegue ver, ó, cara, o patamar do Itaú aqui, ó, voando, cara. Porra, Itaú tá voando pra cacete, 17, 20 de ROI, tá? PDD do Itaú, lucro líquido controladíssima. A gente vê ali o Bradesco tentando chegar nos 20 e pouco bi, cara. Itaú tá batendo 40 bi de lucro aí. Itaú tá voando, se a gente para ver, já saiu até o resultado trimestral aqui, eu nem tinha dado uma olhada. Mas, cara, recorde, né? Recorde de lucro, tá? Redução de PDD no Itaú, recorde de lucro. Cara, índice de Basileia top. Então, assim, basicamente ali, o Itaú, a gente pode ver mais um ano que ele tá voando. Vou fazer análise dele esse trimestre, mas eu não tinha visto ainda o resultado, tô vendo agora. Cara, surreal, tá? É tanto se a gente chegar aqui e colocar uma comparação do Itaú com o Bradesco, BBDC, a gente vê, né, que basicamente o Bradesco tá bem atrás do Itaú. A gente para ver até aqui, ó, depois da pandemia, de fato, que aconteceu, ó, o gap, né, abriu uma boca de jacaré muito grande do Itaú para o Bradesco. Então, assim, depois da pandemia quase, o Bradesco, pô, 15% de retorno em 2020 para cá. Depois do auge da pandemia ali, ó, se a gente parar para ver, cara, 15, 30% de retorno, enfim. Itaú, cara, porra, voando, 170% de retorno. Então, pô, Itaú tá anos-luz aí na frente. Se a gente bota Banco do Brasil, tava indo muito bem também, mas, cara, vai sofrer, tá? Banco do Brasil tá sofrendo aí nos resultados, vamos aguardar os próximos releases, mas, cara, vai sofrer. O ponto-chave da gente entender, analisar aqui, basicamente, o Bradesco é isso, é ver como é que tá a recuperação. Então, vamos para aquele release que a gente sempre analisa, no relatório do segundo tri, então, o que é que a gente acha de interessante, o que é que a gente tem de importante ali dentro do relatório. 185 páginas aqui, mas a gente só pega a primeira parte, que realmente é a mais importante aqui para nossa análise. Então, vamos lá. Basicamente, a nossa rentabilidade cresce de forma gradual e segura para preservar a consistência do processo, manteve a combinação de tração comercial com a tela na geração de crédito, além de oferir ganhos de eficiência na operação, beleza? Atualizamos a projeção, alteramos duas linhas do guidance, vamos dar uma olhada nesse guidance também. O lucro líquido recorrente foi de 6,1 bilhões, né? Então, cara, se a gente analisar isso aí, 6,1 bi, multiplicar por 4, pode ser, se ele continuar nesse ritmo, que ele termine ali, né, com 24, né? Vamos pegar aqui o trimestre. Pode ser que o Bradesco ali termine, ó, com 24, enfim, bilhões de lucro, né? Se a gente parar para ver, somar esses dois, dá aproximadamente uns 12, né? Vai dar 11 e pouco, né? Quase 12 bilhões ali de lucro nos dois primeiros tris desse ano. Se a gente analisar isso aí, a gente pode colocar ali muito próximo dos 22, 24 bilhões de lucro, né? Então, pode ser que seja um ano muito bom para o Bradesco, com recuperação boa, se continuar nesse ritmo que tá? Então, vamos analisar esse ponto aqui, né? Do guidance, beleza? Lucro líquido, como a gente havia falado, registramento de 3,5 trimestre a trimestre, né? Bem vagaroso e tal. Mas uma comparação boa no ano a ano. O ROI chegou a 14,4 no trimestre, então eu havia falado. O ROI ali de um bom banco brasileiro, pô, é 20%. Os caras estão batendo 14 agora no trimestre. E se a gente pegar os últimos 12 meses, é 9, chegou a bater 9%, né? Então, assim, 14 no trimestre tá melhorando, não é aquilo que a gente espera, mas tá melhorando. A receita foi para 34 bi, impulsionada por forte crescimento em todas as linhas, margem financeira total, receita com serviços e seguros, indicador gás, o desempenho da receita será a principal razão do aumento da nossa rentabilidade, margem, beleza, tal. Carteira de crédito cresceu 11,7 e 1,3 no trimestre. Você vê que a carteira de crédito está crescendo pouco no trimestre, na comparação do ano foi 11%, e basicamente o banco tem que ter cuidado nisso mesmo, porque o que matou o Bradesco foi botar uma carteira de crédito e cara, crédito ruim. Botou uma carteira de crédito, a inadimplência subiu pra cacete, teve que provisionar a perda, o lucro afundou. Então assim, o Bradesco distribuiu muito crédito ruim. Então foi por isso que o Bradesco se definhou nos últimos anos. Tem que prestar muita atenção nisso para ver como é que ele vai seguir com a carteira de crédito nos próximos trimestres. Beleza? No crédito para pessoa física, a carteira cresceu significativamente em linhas como imobiliário, crédito pessoal, produção de consignado reduzida, beleza? Micro e pequenas empresas, né? Continua a orientação de crédito com garantia, exatamente, tem que ter isso, obviamente. Desconto de recebíveis e capital de giro dentro do programa do governo federal, ok? E inadimplência atrás de 90 dias encontrava-se sob um controle estável em 4,1. Então lembra que eu digo aqui que sempre a gente quer no máximo ali 3% de inadimplência, ou
os caras estão ali com 4, então tem que olhar isso. Nosso índice de 90 dias permaneceu em 5,1 de pessoa física, grande empresa aumentou, saiu de 0,3 para 0,4, receita de prestação de serviço cresceu 5,5 no trimestre, então uma boa receita de prestação de serviço, principalmente de receita de cartão, consórcio e mercado de capitais, né? É muito bom lembrar que a galera falava que, cara, os bancos digitais vão quebrar os bancos tradicionais porque não vão pagar mais receita e tal. Não vai mudar não, tá? Não vai. Renda de cartão, renda de consórcio, mercado de capital, cara, os caras ganham muita grana com isso, muita grana, tá? Na linha de seguro expressivo, resultado de 5,7 bi em seguro, bastante coisa. O lucro atingiu 2,3, um crescimento tanto na base trimestral como anual. Roda a seguradora 21%, ROI muito bom. Levamento de despesa ali de 5,9, em linha com o esperado. Grande medida de investimentos que estão fazendo no banco, nas coligadas, beleza. Revisaram 2 linhas no guidance em razão da melhor perspectiva de receita do negócio e também da linha de seguro. A executação do nosso plano de transformação está em curso dentro do segundo TRI, acelerando o ajuste no footprint, beleza, modo de servir os clientes, escritório, segmento palco, correspondente bancário, tá? A gente vê ali, ó, que basicamente, ó, o lucro líquido do banco chegou em 6,1, momento interessante, um ROA de 14, mas como eu disse, longe ainda do que a gente espera num realmente um bom banco aqui no Brasil. Quando a gente olha aqui, o custo do crédito foi para 8,1 bi e a PDD expandida dividido pela operação de crédito expandida deu uma leve piorada, né? Isso aqui não é uma métrica muito boa, né? Teve um aumento, né, basicamente ali da PDD expandida, que é a provisão de devedores duvidosos frente à carteira de crédito, um aumento de 3 para 3,2. Isso aqui não é uma coisa muito boa, como eu já havia dito, não é uma coisa que é sadia para o banco, principalmente nesse momento. Tem que ficar de olho se isso aqui não vai aumentar. Não pode aumentar de jeito nenhum nos próximos trimestres. Carteira de crédito crescendo, 1% no trimestre, ok. Pessoa física 2 no trimestre, PJ 0,6, os caras estão indo bem, vagarosozinhos ali na PJ. Grandes empresas ali, que caiu um pouquinho. Indicadores de crédito, a gente vê que a inadimplência de 90 dias ali tá 4,1. Tá alta, mas também não está estável. Basileia de 13, tá bom. Dá para melhorar, mas tá bom, ok. Despesa subindo ali 4% no trimestre, tá tecnicamente controlada. Assim, basicamente o banco tá melhorando as suas linhas, né? Esse aqui é um ponto-chave. Seguro gerando 2,3 de lucro, né? 2,3 bi, tá quase que 10% provavelmente, né? Do lucro do banco, se a gente parar para ver, ó. Na base anual, quase 10% ali vem do lucro de seguro. E aí a gente parar para ver que o lucro deu 2,3 bi, então um ROI bom. A gente para ver que esse 2,3 bi representa ali quase um terço da receita, né? Então o seguro vem segurando, né? A gente segurar uma coisa muito forte. O banco, receita cresce em todas as linhas, margem líquida cresce com mix adequado e crédito, evolução do spread, estabilidade na inadimplência, beleza, desempenho do seguro. É isso mesmo. Assim, quando a gente para, isso é legal, dá pra gente ver um pouquinho das movimentações do banco aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, dá pra gente ver um pouquinho nas movimentações aqui do banco. A gente consegue parar pra ver, basicamente ali, ó, primeiro tri, segundo tri, a margem financeira deu uma leve aumentada, cresceu ali, ó, 4,7, ok? Despesa com PDD, teve um leve aumento de despesa com PDD, isso aqui não é muito bom, porque é previsão de taxação duvidosa. Margem líquida teve um aumentozinho, então beleza, um aumento de margem, tranquilo. Resultado da operação de seguro, previdência e capitalização, 5 bi. Coisa, meu amigo, é muita coisa. Receita de prestação de serviço, 10 bi. Não, mas o banco digital vai acabar com o banco físico, pelo amor de Deus, pare com isso. Beleza, lucro líquido ali crescendo, 28% do recorrente, 3,5% na verdade do recorrente, é porque realmente a base de comparação foi muito fraca no período passado. Então, um crescimento modesto, dado que o banco está seguindo mais devagar mesmo, ali é bem tranquilo. A gente vê que as margens do banco, né, o ROA aí vem aumentando, né, então ó, subiu de 11 ali no trimestre para 11, 14, 14,6, levemente aumentando, tá? Tranquilo. Então, vê que o banco está melhorando gradativamente. Então, tá indo bem. Margem com clientes, mix de carteira de crédito. Se a gente olhar o mix da carteira de crédito aqui do banco, a maior parte ali é de financiamento imobiliário, depois vem consignado, para junho de 2025. Beleza? Margem com cliente, enfim, que já não tem muito mais coisa para se olhar. Fonte de recurso, à vista, carteira de câmbio, depósito, empréstimo, enfim. Nada demais. Captação, poupança. Bem tranquilo. Carteira de crédito expandida, pessoas físicas, pessoas jurídicas, micro, pequenas e médias empresas. Já começa a detalhar um pouco demais. Carteira de crédito, ó, financiamento imobiliário, como a gente viu, aumentando. Enfim, carteira por devedor. Então a gente vê aqui, ó, que no período atual, o maior devedor representa 1% do banco, né? O cara tem 1% de toda a carteira do Bradesco, é coisa, viu? Mas a gente vê que os 100 maiores devedores representam 21%. Esse cara, o maior devedor tem 1% ali, é muita coisa, viu? Mas enfim, 21,5% ali dos 100 maiores devedores, então tá bem diluído
ali essa questão, beleza? Então, assim, tranquilo. Despesa com PDD expandida, leva aquele aumento que a gente viu de 6,5, uma provisão um pouquinho maior. PDD expandido aumentou para 3,2, como eu havia dito lá em cima. Isso aqui não pode aumentar mais, tá? Não dá, tá? Ele fala aqui, né, que o aumento da despesa está relacionado com o maior crescimento da operação massificada, com destaque para micro, pequena e média empresa, pessoa física, consolidação a consolidação do banco de John Deere, eficiência na cobrança, enfim, cara. Aumentou a PDD expandida frente à carteira, não dá para subir mais, tá? Verdade seja dita, tá? É isso. Índice de cobertura e provisão, total de provisão para perda esperada, vencimento acima de 90 dias, então a carteira está cobrindo, tá? Quando a gente olha a provisão da carteira expandida com operação de crédito expandido, 5,7, está seguindo em linha, sem muitas grandes variações. A inadimplência aqui total, né? 4,1, como eu havia dito. A maior parte é pessoa física, depois micro, pequena e média empresa. Então, vê que basicamente as grandes empresas aumentaram um pouquinho a inadimplência, mas o banco tem que reduzir, tá? Tem que reduzir para voltar para pelo menos uns 3% ali de inadimplência de 90 dias, tá? É o que a gente busca, beleza? Então, acho que aqui já não tem mais muita coisa pra gente ver, carteira estruturada. Receita de prestação de serviço, aqui é muito legal, né? O quanto os caras cobram de taxa, né? Você vê que, basicamente, de 10 bi que o banco fatura de receita de prestação de serviço, 4 bi é cartão, 1,6 bi é receita de conta, meu amigo. Ah, não, o banco digital vai acabar. Não vai, velho. 1,6 bi do banco de receita é somente ali de taxa de manutenção de conta, tá? É muita grana, tá? Muita grana. Provavelmente você tem conta no Bradesco ali ou qualquer outro banco, você deve estar deixando também uma contribuição para isso aqui, tá? Operação de crédito, prestação de serviço, beleza, tal. Peso operacional a gente viu, um crescimento meio flat, sem muita variação. É que aqui já não tenha mais muita coisa, né? Índice de eficiência. Aqui tá a parte de seguros, beleza, receita de seguro, enfim. Sinistro retido, caindo, beleza, provisão, atividade de seguro, provisão técnica, tá, acho que a gente já pode passar. Basileia 15,5, total, tá bom, bem tranquilo, Basileia do banco, certo? E aí o guidance que é que eu queria chegar, exatamente aqui, fizeram alguns ajustes. Então, carteira de crédito, a projeção anterior de 4 a 8%, tá ali no realizado tá de 11, margem financeira líquida 37 a 41, então provável que ele chegue, né, até o final do ano, isso aqui deve dobrar para se igualar. Prestação de serviço de 4 a 8, então beleza, subiram agora de 5 a 9, então em 10%, bom. E também resultado da operação de seguro era de 6 a 10, agora colocaram 9 a 13, então eles esperam ali uma boa receita de seguro, tá? Operação de seguro e previdência. Então, beleza. Bem tranquilo o resultado ali do perspectiva, enfim, aí acaba nossas informações, isso aqui já começa aquelas 185 páginas aí de muita coisa do Bradesco. Assim, a gente vê de fato que o Bradesco está melhorando os resultados, PDD lucro líquido ali 130%, mas está melhorando, a gente vê que de fato tem uma melhora do Bradesco, tá com resultados melhores, isso está se refletindo também na cotação, se a gente parar para ver, tá? Basicamente, se a gente olhar aqui, ó, puxa, desde a pandemia o banco caiu bastante ali, mas agora já vem no aumento de 35% aproximadamente. O banco vem melhorando, né? Acredito que até o final do ano já esteja uma melhora boa, mas como eu disse, acaba que o banco, eu gosto até de fazer essa comparação aqui, deixa eu ver se eu acho, acredito que seja aqui embaixo, ó, comparativo. Se a gente para comparar basicamente com o Itaú, deixa eu colocar aqui, ó, ver se vai. E aí, ó, se a gente dá uma olhada aqui na comparação de lucro, né, a gente vê que em 2020 ambos caíram. 2021 deu uma melhorada para os dois, mas o Itaú deu uma recuperação muito forte. E aí, dali para cá, o Itaú, cara, no lucro líquido despencou. O lucro líquido do Itaú disparou, velho. Foi 30 bi, 33, 42, 43, batendo o recorde. E, cara, basicamente o Bradesco tá chegando nos 21 de novo agora, assim. Se a gente para ver o ROI, cara, o ROI do Itaú tá sempre na mesma linha, 17, 19, 20. O ROI do Bradesco ali, cara, caiu por 9%. E como eu digo, o PDD lucro aqui é o que mais chama a atenção. A gente vê que na pandemia, realmente, a PDD lucro do Itaú caiu bastante, mas se recuperou e tá estável. PDD lucro ainda do Bradesco piorou, né? Enfim, e agora que tá começando a melhorar. É aquela história, assim, cara, nota 4 aí, 3,5, 4 pro Bradesco. Nunca fui muito simpatizante aqui do Bradesco, como eu disse, eu prefiro muito mais o Itaú. Eu vejo o Itaú como uma cópia do JP Morgan aqui no Brasil, para mim é o melhor banco, o banco mais eficiente que a gente tem aqui no Brasil. Não sou muito chegado em Bradesco, não gosto muito, mas não dá para negar que o resultado está melhorando. Quando é ruim a gente fala mesmo, mas quando é bom a gente também tem que falar, tem que reconhecer que de fato o Bradesco está melhorando as suas receitas, beleza? Foi isso de hoje, espero que vocês tenham gostado da análise. Lembrando que não tem como eu ficar todo
vídeo aqui explicando inadimplência, provisão para lucro, Basileia. Vocês têm que evoluírem como investidor. Não dá para todo momento estar ali explicando os mesmos índices, as mesmas coisas. A gente já tem vídeo aqui no canal mostrando análise de bancos, então tem um vídeo do Itaú aqui ensinando termo por termo, o que é margem com o mercado, o que é margem com o cliente, o que é Basileia. Então a gente já tem tudo isso. E dentro do IZT, a gente tem todo o passo a passo necessário para se analisar um banco, uma seguradora, uma empresa de energia. Então, na nossa escola, a gente ensina todo o passo a passo para escolher os melhores ativos e multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior. O link dela eu vou deixar aqui embaixo, onde você aprende a investir e se tornar um investidor em 8 semanas. Se caso não aprender, eu vou 100% do seu dinheiro, tá? Mas como eu disse, não tem como eu passar o tempo todo explicando todas as vezes que eu faço um vídeo aqui do que é cada um desses índices, né? A gente tem que evoluir, subir de nível como investidor, senão a gente nunca vai sair do básico. Então, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bradesco com resultados melhores, né? Diria que de fato, dentro dos últimos anos, foi o melhor resultado do Bradesco até agora, índice melhorando, resultado melhorando, tá se recuperando. Vamos ver como é que vai ser os próximos trimestres, mas tudo permanecer desse jeito, o Bradesco ali vai conseguir bater um lucro líquido recorde de 24 bi, mas ainda tem uma distância muito grande pro Itaú, ainda tá ali bem defasado do Itaú, que, cara, uma empresa do nível do Bradesco, pra subir tão rápido a chegar no ponto do Itaú, acho muito difícil, mas também ficar dependendo de torcer pro Itaú capotar, também não faz muito nexo, tá? Então, foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se chegou até aqui, é só o começo, até o próximo vídeo.